Boa tarde, pessoal. Vamos começando mais uma live. Começar a esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco o Serginho também vai entrar. Hoje o nosso tema é Síndrome da Banda Iliotibial. Já vou deixar aqui embaixo. O Serginho pediu agora para entrar. Alô, alô! Grande doutor Sérgio Maurício! Aloha, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Perfeitamente. Beleza, o pessoal de casa tá ouvindo a gente? O som tá altão, tá bonito. Fazer uma modernizada, né? Comprei aquele fonezinho mais bonitinho. Ah, Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth, mas sem ser aquele meu de Princesa Leia. Tem uns que eu tenho de Princesa Leia. Eu também. Beleza, o pessoal já está ouvindo a gente. Boa tarde. Antes da gente começar, deixei anotado, mas eu não fixei aqui. Pronto, Bom, hoje o nosso tema é síndrome da banda iliotibial. Só alguns pontos antes da gente começar, enquanto o pessoal entra. Pessoal, vocês estão vendo essa setinha aqui embaixo, ó, do lado do Serginho aí? Tem uma setinha. Então, se vocês apertarem essa setinha e vocês compartilharem para os amigos de vocês, mais gente vai vir assistir a gente. Enquanto vocês derem like aí, também vem mais gente, aparece para mais gente a live. Dá uma compartilhada, chama o pessoal para vir assistir. Esse é um tema bem bacana e, Serginho, a gente tem falado muito sobre quadril e joelho, particularmente discutido algumas aulas entre a gente e batido muito papo sobre coisas recentes, coisas que a literatura está modificando, coisas que têm aparecido e principalmente aonde essas lesões, principalmente banda iliotibial, que ela acomete tanto corredores quanto ciclistas, mas com formas diferentes na minha visão. Eu quero botar isso para o Serginho, para a gente discutir os principais fatores. Vamos lá, já temos 3 minutinhos online. Serginho, vamos começar batendo papo sobre o que é essa tal dessa síndrome da banda iliotibial, que em corredores é chamado de runner's knee, joelho do corredor. Mas também acomete outras pessoas, acomete ciclistas, acomete pessoas que só realizam caminhada, pessoas que fazem muita clive também são mais acometidas. Você fala um pouquinho sobre o que é essa afecção ortopédica e o diagnóstico dela? Sim. Primeira coisa, o Brasília fez um comentário, não sei o que está acontecendo, mas está com muito eco no seu som. Meu som está com muito eco. Alguma coisa aí, não sei se o pessoal tá concordando aí, mas tá um pouquinho de eco, mas não está atrapalhando não. Talvez seu microfone seja muito forte e esteja dando bastante eco. A síndrome da banda iliotibial, ela é uma lesão muito comum na corrida, né? Bastante comum no nosso meio, né? A gente vê muita gente da corrida, mas na verdade ela é uma síndrome que a gente vê muito em pessoas que fazem um movimento cíclico de maneira repetitiva. Por exemplo, tem atletas de futebol que têm essa síndrome, existem atletas de hóquei. Hóquei e esqui também são esportes comuns pela pessoa ficar com o joelho semiflexionado. E a gente vai entender o motivo disso quando a gente pensar nas teorias, né, que é um negócio legal, né? Seguindo a tradição aqui, eu fiz as minhas... Serginho, eu acho que eu vou tirar meu fone, você me disse se melhorou, só para a gente seguir. Claro. Melhorou, pessoal? Melhorou, Gustavo. Achei que dessa vez ficou um pouquinho melhor aí. Tá, eu vou tentar fazer, depois ver com outro microfone e ver se... Porra, que frustração. O cara acabou de comprar o fone, foi inaugurar. Mas não tem problema, o fone é bom para ouvir, mas aí eu boto o microfone associado. Ele é bom para falar também. Eu acho que é só encontrar aí o cenário ideal. Olha só, gente. Então, quando a gente pensa em banda iliotibial, o trato iliotibial é essa membrana que sai lá de cima do osso ilíaco, por isso o nome é banda iliotibial, e vai até lá embaixo a tíbia. Reparem que aqui embaixo no joelho ela ainda tem uma ramificação que vem para frente do joelho, né? Vem para aqui para a patela,
Inclusive, ele não deixa a patela rodar para dentro. Essa é uma das funções da banda iliotibial. Quando a gente olha de frente... Serginho, só para localizar o pessoal da FIS, isso aí é o que muita gente chama que faz parte do retináculo lateral, tá? Exato, exatamente. Na FIS usa muito esse termo. E eu vou tentar, como eu sei que muita gente aqui não é da área médica também, tentar situar aí em relação à anatomia de maneira mais simples. Isso aqui é você visto de frente, essa aqui são os seus ossos, né, suas pernas, e a banda iliotibial nada mais é do que uma membrana que sai daqui de cima da sua bacia, desce por toda a lateral da sua coxa e vai parar lá na sua perna, abaixo do joelho. Reparem que ela é ligada num músculo aqui. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que a gente vai ter uma grande divergência entre as hipóteses, é que a gente tem duas grandes teorias, né? Uma teoria que gerou o nome inicial dessa síndrome, síndrome da fricção da banda iliotibial, como se ela ficasse roçando, né? Essa é uma teoria que existe. E a outra teoria, ela é relacionada a essas traves que existem ligando o trato iliotibial ao fêmur. E essas traves, em teoria, não deixariam, né, em alguns estudos anatômicos também, o trato iliotibial ficar deslizando para frente e para trás. Como vocês veem nesse vídeo, aqui em cima é o trato iliotibial, vocês estão vendo aqui em cima o trato iliotibial, aqui embaixo o bíceps, e reparem durante o movimento como o trato iliotibial, a imagem não está tão legal. Durante o movimento, essa membrana ela continua com a mesma localização, olha que legal. E você vê que ela parece que está grudada mesmo, tá vendo? Que fica repuxando aqui, ó. Não é um tecido que vai para cima e para baixo, todo solto. Parece que ele tem aderências lá no osso, nas estruturas mais profundas, né? Isso é muito importante da gente entender, porque quando a gente olha aqui o trato iliotibial, né? E aqui justamente o local onde costuma doer, a gente faz um estudo anatômico, eu desenhei aqui um fêmurzinho, só para dar para entender que aqui é o osso e aqui é onde o trato iliotibial se prende. Ó. Olha como é que ele tem ramificações pro fêmur e não só lá para baixo para a tíbia. Ele também tem aderências no fêmur. Quando a gente tira aquela gordura, a gente vê que ela se funde no fêmur. E quando a gente faz uma ressonância magnética, a gente vê que essa estrutura pretinha aqui é o trato iliotibial, mas esses raminhos pretinhos que a gente vê tanto nessa imagem quanto nessa imagem são ramificações aqui do trato iliotibial, ou seja, ele também funciona como um abdutor do quadril. A gente vai ver que o trato iliotibial, se a gente voltar nessa imagem aqui, a gente vê que, imaginando que uma musculatura que sai daqui de cima e tem inserções no fêmur, ela também vai ter função de abdução, de abdução do quadril. E o trato iliotibial também tem uma peculiaridade de funcionar como um flexor quando o joelho está esticado e um extensor quando o joelho está dobrado, isso acima de 30 graus. Bem, um ponto que eu queria tocar com vocês é o seguinte, eu mostrei para vocês, né, justamente pegando essa região, e a gente vai, por que essa lesão começa a ser muito chata, que quando a gente vai olhar numa análise microscópica, essa mesma região ali, em que a gente vê o fêmur aqui, a gente vai ver a inserção do trato iliotibial, a gente começa a ver que a gente tem uma gordurinha, que algumas pessoas advogam que é uma bursa e outros questionam se é uma bursa aqui nessa região, né, aqui nesse intervalinho, que ela é muito rica em neurônios e em nociceptores. Lembra lá da fisiologia, né, da histologia, na verdade, os corpúsculos de Pacini, que são aquelas funções que a gente acredita que a compressão dessa gordurinha tenha um estímulo neurosensorial, neuromotor. Ela também funcione com uma ativação tanto da musculatura da coxa quanto da musculatura do quadril. Isso é muito interessante. Quando a gente pensa nas hipóteses, é aquilo que eu falei para vocês. Movimento cíclico repetitivo, por que advoga-se essa hipótese? Tem uma linha, né, que acredita que você tem uma fricção que fica passando para frente e para trás. Essa teoria está caindo um pouquinho depois daqueles fatores anatômicos que eu mostrei para vocês, de que a banda iliotibial ela não é tão móvel assim quanto se pensava antigamente. A gente
tem muito mais uma teoria, né? A gente acredita muito mais na teoria da compressão, que a gente sabe que um dos principais fatores da banda iliotibial é do ponto de vista biomecânico, tá, gente? Do ponto de vista biomecânico, é a fraqueza do glúteo médio. Isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui hoje, né? Na verdade, uma queda do quadril, instabilidade do quadril como um todo. Acho que é bom a gente definir, até porque a gente vai falar sobre isso. Uma Gustavo tem teorias legais. Não necessariamente a fraqueza do glúteo médio, né? Exatamente. E aí você gera uma compressão, justamente essa imagem, ó. Aqui é o trato iliotibial, aqui o osso, e aqui aquela gordura que eu falei para vocês, com inúmeros corpúsculos sensoriais, os corpúsculos de Pacini, né, que são neuromotores. E aqui, quando a gente faz um movimento, principalmente a 30 graus, você vê que essa gordura está sendo comprimida. E aí a gente vai lá na frente abordar o tratamento, que às vezes, gente, isso é de tratamento cirúrgico. Pensem comigo, se você tem uma membrana aqui, né, que está saindo lá da sua pelve, indo até o seu... bonito, cara. Olha só que esqueleto legal, que imagem bem feita, né? E aí, quando você olha esse outro gestual, você vê que essa mesma estrutura não tem como estar com a mesma tensão. Aqui você vai estar gerando um efeito de distração muito grande. Ou seja, você vai gerar compressão e vai gerar distração desse tecido, né? E aí, acho que isso que eu tinha para falar aí dessa legal, introdução, né? Só para a gente ter o conceito antes da gente começar a abordar aqui que eu acho que coisas que a gente tem que abordar, né? O que é? Eu queria saber se você concorda comigo em relação à fisiopatologia da síndrome. E a gente vai falar de diagnóstico, dos fatores de risco, né? Eu fiz questão de falar que aquele é um fator de risco biomecânico. A gente tem outros fatores aí para a gente conversar. Serginho, muito legal. Eu adoro os seus desenhos. É muito didático a forma que você mostra. E todas as vezes que a gente termina a live, o pessoal manda um monte de mensagem falando, cara, como é que está sendo legal. E a gente consegue demonstrar com imagem, né, Serginho? Eu acho legal também. Você tocou num ponto que me chama muita atenção. Uhum. E eu vou adicionar mais um terceiro ponto. Eu continuo acreditando um pouco ainda que existe alguma questão, não da fricção, mas que o aparelho extensor, quando ele não está adequadamente forte e com uma boa mobilidade, isso também possa ser um fator que sobrecarregue a banda, exatamente pelo ponto que você mostrou, da banda ter uma inserção ali que vai na patela e ela se junta ali no vasto lateral distalmente para fazer essa tração lateral da patela. Uhum. Agora, um fator que eu adoro chamar atenção, e você já fez esse primeiro warning, são os fatores proximais. Exatamente. A gente vai abordar daqui a pouco isso, eu vou dar uma discussão, eu vou colocar em jogo uma discussão para todos nós. A gente bateu um papo sobre isso semana passada, Serginho, na nossa aula de biomecânica funcional do quadril. Mas é o que eu discuto, que a gente adora generalizar e chamar de valgo dinâmico, só que cada vez os nossos estudos têm mostrado como é que é importante a gente dissociar os componentes do valgo dinâmico para o tratamento conservador. Entender se o componente ele é mais pélvico, se ele é um componente mais femoral, ou se ele é um componente que envolve tanto uma queda da pelve quanto uma medialização do fêmur. Na minha visão, na minha interpretação funcional, a nossa intervenção conservadora vai ser diferente, dependendo do fator, a gente vai abordar um pouco isso. Um terceiro fator, Serginho, que eu também acredito que possa ter uma relação, apesar ainda da do baixo nível de evidência, são os fatores distais. Porque da mesma forma que você falou que um valgo dinâmico ele gera essa tração na banda, da mesma forma, quando você faz uma eversão do tornozelo e essa eversão do tornozelo ela é associada a uma rotação interna da tíbia, essa rotação interna da tíbia ela gera o mesmo efeito na banda também de tração. Então, tem muitos pacientes que respondem bem à palmilha, que tem uma pisada pronada e essa pisada tem um efeito ascendente. Eu vou também falar sobre isso, que a pisada da pessoa influenciar no joelho, influenciar no quadril, como é que essas pessoas podem responder bem, ou a um fortalecimento da musculatura do pé, agudamente respondem bem à palmilha, só que nem todos é importante da gente avaliar.
Então, eu botaria tanto o aspecto distal também, como uma coisa, como um terceiro ponto que eu levo em consideração, Serginho. Uhum. Mas ainda com baixo nível de evidência, tem que ficar claro para todo mundo. Agora que o pessoal já entrou, está começando a falar, pessoal, vocês estão vendo essa setinha embaixo, que está do lado do Serginho, o Serginho aponta para a gente aí. Essa setinha vocês podem mandar para todo mundo essa live e chamar o pessoal para vir participar, tá? Exato. A nossa cara não é bonita, mas pelo menos a gente tem algum conteúdo para mostrar e tem os desenhos. No final das contas, pelo menos vocês vão ver os esqueletinhos muito tortos e os desenhos bem legais do Serginho, que pelo menos está mostrando o dom dele de desenhista. Então, pelo menos tem essa Exatamente. vantagem. Em memória do Daniel Azulay, né? Exatamente. Então, Serginho, fala, a gente está falando de fatores de risco, né? Você falou dos fatores proximais. Isso, vai lá, segue. Só para fazer um diagnóstico. Beleza. Ó, a gente falando em fatores de risco, então, gente, a gente falou que um dos principais fatores de risco que a gente vai encontrar na prática é isso, é a queda da pelve durante a corrida, né? Uma corrida com desalinhamento da pelve é um dos principais fatores de risco que a gente encontra. Só que o Gustavo falou que nem sempre o fator vai estar aqui em cima. A gente também pode ter fatores aqui embaixo, como uma torção interna da tíbia e uma queda do retropé, uma pronação muito grande, determinando esse valgismo dinâmico. Então, fatores mecânicos proximais, fatores, aqui está o joelho, fatores biomecânicos distais. A gente também tem fatores anatômicos relacionados a isso. Quando a pessoa tem as duas pernas aqui, quando ela tem as pernas arqueadas, que é o meu caso, a gente vai gerar um hiper... Só para vocês saberem, eu tive essa síndrome, eu sofri... Eu tenho exame para mostrar. Pois é, eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, calma aí. Vai falando. Eu tenho 7 meses, eu fiquei 7 meses com fisioterapia e o meu caso... Não foi? Foi lá direito. Meu caso só melhorou com cirurgia, gente. Então, assim, no final eu vou até mostrar aqui como é que é a cirurgia para isso e tal. Mas a gente falou dos fatores proximais mecânicos, dos fatores distais. Eu queria, Gustavo, depois que você fale um pouco mais dos fatores proximais. Eu separei uns vídeos pra gente. Vamos abordar isso, porque quando a gente fala que nem tudo é glúteo médio, a fraqueza de glúteo médio. Achei, hein? Vou mostrar a realidade do Serginho por baixo dos músculos. Olha aí, cara, olha aí. Em relação a treinamento, gente, saibam que a principal causa de síndrome da banda iliotibial é um aumento muito rápido. É você aumentar muito rápido volume ou intensidade. Então, esse definitivamente talvez seja um dos fatores mais importantes. Outra questão é o terreno que você corre. Correr em terrenos que são acidentados, terrenos inclinados, quem mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, reclama muito da ciclovia da praia, que ela é bem inclinada, né? Ela tem uma curvatura bem grande. Ou subidas e descidas. É tradicional, se alguém aqui na live já teve síndrome da banda iliotibial, é muito comum na hora que vai descer doer. Inclusive, dói às vezes para a pessoa descer escada. Você faz um treino de corrida, de ciclismo, e aí depois você vai descer a escada da sua casa, ela tá doendo. Falhas técnicas, aquela pessoa que aterrissa muito duro, olha aí, ó. A pessoa que aterrissa muito duro, a pessoa que tem uma falha biomecânica de absorção de impacto, que essa falha biomecânica vai gerar alterações predispõe, né? A alterações da pelve. Você quer mostrar aqui o joelho? Como é que o teu joelho é mais varo aqui, ó? Calma aí. Meu joelho é bem arqueado. Acho que eu tenho imagens aqui. Aqui, e eu... Agora, a minha perna é bem arqueada. Aí e aí vocês ainda vejam, olha parece só como pouco. O compartimento lateral dele tem o que a gente chama de um bocejo maior do que o medial. Porque esse varo, isso aqui tende a gerar uma tração maior nessas estruturas laterais. É isso que o Serginho está falando para vocês. Eu acho que até que eu tenho uma imagem aqui. E ainda dentre os fatores da corrida, né? Quando a gente pega os fatores da corrida em si, fatores não biomecânicos, né? Vamos considerar assim, a subida e descida, falamos, terrenos acidentados, falamos, subir e descer volume muito subir intensidade e volume muito rápido, e por fim, pessoas que têm uma passada muito longa e dura. Sabe aquela pessoa que aterrissa com o joelho reto
e faz um barulho danado. Eu digo que é muito comum a gente perceber isso na esteira. Você vê aquela pessoa que soca a esteira. Isso denota uma capacidade de absorção de impacto ruim. Então é importante a gente... Fizeram uma pergunta aqui bem legal mais cedo, lá no Instagram da Biocinética, se ela pode não ser diagnosticada por exames de imagem. Legal, legal. Vamos falar do diagnóstico, então. O diagnóstico é um ponto bem importante. Olha aqui, eu tenho a minha panorâmica aqui. Olha como é que minha perna é arqueada. Dá pra ver? Tira um pouco a luz aí, que eu acho que a tua luz tá dando reflexo. É que agora eu virei blogueiro, tenho luz e tudo. Tu tá demais. Olha aqui, ó. Mas com a luz fica melhor do que sem. Sem. Não dá pra ver direito, A minha... É que ele não ajusta aqui. Mas a minha perna é bem arqueada, acredita, tá, gente? Minha perna é arqueada. Beleza. Aí, antes da gente entrar no... Talvez você quer que eu fale do diagnóstico, antes de você entrar nesses fatores proximais? Eu acho que você pode falar assim, bem rápido, principalmente para o público corredor e ciclista assistindo a gente, para eles saberem, se eles estiverem com essa dor, o que eles têm que esperar de quando eles forem no médico. Legal. O que o médico vai pedir, o que o médico tem que examinar para ter certeza que é a banda. Que tá legal, gente. Então é o seguinte, o diagnóstico, para vocês saberem, ele é basicamente clínico. Quando a gente pensa nessa síndrome, não é um diagnóstico de... se quiser reativar os comentários, não é um diagnóstico através de exames de imagem, tá bom? Em relação, quando a gente fala de clínico, não é só exame físico. A gente vai ter o histórico desse paciente. Normalmente é uma dor que vem depois de algum tempo. A pessoa, Sérgio, toda vez que eu chego com 5 quilômetros, meu joelho começa a doer. Tem um marco, sabe? É muito curioso que a gente... Poxa, por que tem esse marco? Até é legal a gente aqui refletindo. Por que essa dor ela tem um marco que ela sempre surge com 5 quilômetros, ou sempre surge com 20 minutos? Depende de cada pessoa. Vamos lá pensar sobre isso aí, enquanto eu falo de outras coisas. E aí o diagnóstico a gente vai fazer um exame físico. Dentre os exames físicos, existem alguns que eu gosto. Vou representar aqui para vocês, eu acho que eu vou conseguir mostrar. Tem um que eu gosto muito, que é o seguinte. Eu peço para... Aqui a minha cicatriz, a cicatriz da minha cirurgia. Coincidência, apareceu aqui. Eu peço para o paciente subir num degrau, aí eu venho com minhas duas mãos, eu faço uma compressão da banda iliotibial aqui, ó, nessa região, e peço para o paciente fazer o movimento de subir o degrau. Isso gera uma certa compressão naquele ponto, é como se eu estivesse apertando mais ainda aquela banda iliotibial, e ele normalmente a 30 graus, quando ele está a 30 graus de flexão, para subir ou para descer, ele sente uma dor um pouquinho pior, sente piora da dor. Existem os testes deitados, né? A gente reproduzir esse teste deitado, o paciente esticar e dobrar o joelho, né? Deitado de lado. Mas, eventualmente, a gente faz uma... Só despedir da minha esposa que está de plantão. Tchau, meu amor. Vamos plantão. Normalmente, eles fazem... A gente faz uma ressonância magnética com o intuito de descartar outras lesões. Às vezes confunde um pouco com dor patelofemoral, com lesão do menisco lateral, com reação por estresse do fêmur distal. Eu já vi esses 3 casos parecerem banda iliotibial. Então, muitas vezes a ressonância é para isso, tá bom, gente? Então, em relação ao diagnóstico, exame físico, tem que botar a mão. Médicos e fisioterapeutas têm que colocar a mão no paciente. Se não coloca a mão, tá tudo errado. Esquece, sai dali e vai procurar outro profissional. Porque sem exame físico a gente não faz diagnóstico, tá bom? E é isso. Eu acho que é muito importante a gente buscar esse exame clínico. E aí, quando a gente pensa em fatores de risco, a gente também vai pensar no tratamento. E quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que ir lá nos fatores originários. É claro que quando a gente olha os protocolos de tratamento, a gente vai ter tanto a questão de liberar, todo o processo inflamatório gera fibrose, gera aderência, e esses tecidos que têm um certo deslizamento entre si, que eu falei no início da live, que ele não é completamente solto, mas todo tecido tem uma aderência entre si. E quando a gente tem um processo inflamatório, é como se fosse gerado uma cola aqui. Esse deslizamento ele fica ruim. Então, você tem que ter uma mobilização local, liberação distal. E aí eu queria que você, como fisioterapeuta, falasse, Gustavo, do trabalho de se alonga ou não alonga, se a contrato iliotibial é passível de alongar ou não,
E dessas modificações em nível de quadril, o que é legal a gente fazer para evitar a queda da pelve? Vamos lá, Serginho. Então, a primeira coisa que é interessante a gente falar sempre é que, na maioria das vezes, quando você está preocupado com essas liberações miofasciais, ganho de mobilidade, muitas vezes a liberação miofascial sozinha, ela gera um alívio da dor, mas muitas vezes ela gera aquele alívio da dor de forma paliativa. Muito como você falou, Serginho, a gente não tem ainda evidências apontando que existe um encurtamento da banda iliotibial associado. Existe um teste que chama teste de Ober modificado, que a gente usa para medir o encurtamento ali dessa região lateral, só que ainda não é muito claro se ela é causa ou consequência, exatamente por essa aderência que você falou. Mas, de fato, a experiência clínica no tratamento diz que esse trabalho de liberação miofascial ele gera um alívio muito grande. Só que a gente não pode parar por aí. A gente tem que entender que essa liberação miofascial ela vai ser parte do tratamento, uma parte importante, só que a gente tem que entender a causa. Uma das causas que você falou é essa questão proximal, quadril, pelve. E a primeira coisa que eu chamo a atenção... Fala, Sérgio. Eu pedi para o pessoal ficar pensando sobre um tópico e esqueci qual foi que eu perguntei o tópico. Eu falei, pensa aí por que isso é um fator de risco, né? Mas, enfim, porque eu esqueci. Foi mal, gente. Se alguém lembrar, manda aí. Daqui a pouco o pessoal lembra a gente também. Foi mal. Então, assim, na verdade, quando você pensa no quadril, Serginho, você mostrou muito bem. Eu vou pegar aqui uns vídeos que eu trouxe para mostrar. Olha só, vamos lá. Então, eu vou pegar essa corrida aqui. Esse é um paciente com síndrome da banda iliotibial. Sou eu? Repare, quando ele pisa com o lado esquerdo, como é que tem essa queda da pelve? Essa é a minha? Não, né? Minha pelve não cai assim, não. Sou eu? Essa não é a sua, não. Ah, tá. Olha que legal. Quando ele pisa, como é que quando ele entra em contato, a pelve está alinhadinha. E aí, quando ele pisa, olha o que acontece. Ó, a pessoa lembrou aqui. Para nessa imagem aí. Perguntou por que normalmente as pessoas têm isso num determinado quilômetro, num determinado tempo. E a minha... O Manel comentou aqui que os clientes dele com 10 minutos já estão sentindo. Exato. É um tecido que ele fica... A gente tem uma hiperestimulação daquele tecido gorduroso, a gente tem nociceptores ali que estão hipersensíveis. Eu dou muito exemplo de uma espinha. Quando você tem uma espinha, você deixa ela quieta na dela. Aí você resolveu espremer. Aí, tua cara ficou desse tamanho, você ficou com aquele ovo ali. No dia seguinte, basta você tocar nela que ela já incha novamente. O tecido fica sensível. Além disso, muitas pessoas vão ter isso lá para o 5º quilômetro, 6º quilômetro, porque no início você consegue sustentar a sua pelve melhor. Quando o tempo vai passando, se você não está com uma musculatura e um controle neuromotor adequado para isso, a sua pelve ela começa a ter oscilações muito maiores, ou às vezes mais bruscas. Às vezes não é intensidade, a gente consegue ver que, eventualmente, um paciente que tem um drop da pelve de 13 graus e a gente faz um trabalho motor com ele, ele continua tendo muito próximo de 13 graus, mas a velocidade com que essa pelve cai, ela passa a ser um pouco mais amena. E isso passa muita importância, diga. Isso passa também por um ponto que muitas vezes não muda o movimento nesses 5 km, 10 km, mas diminui a capacidade da pessoa aguentar aquela sobrecarga que está tendo na banda. E muitas vezes, pessoal, por favor, o Serginho usou 5K, mas foi um exemplo que não precisa ser um valor exato, tá? O pessoal está se fixando um pouco em 5, Serginho. Não. Mas não necessariamente é 5. O Serginho quis dizer que é uma coisa... A pessoa tem o número dela. A pessoa fala, toda vez que eu chego em tal distância ou com tal tempo, dói. É isso que eu quis dizer. Desculpa aí. E aí o Guilherme perguntou, o controle motor tende a falhar mais com quanto tempo? Depende da tua capacidade. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele estava correndo, tinha 10 minutos, e aí a gente deixou ele correndo 10 minutos, olha só, o lado esquerdo caía, olha o lado direito. Ele não tem controle algum sobre o lado direito quase não cai. Exato, gente. Olha o lado a diferença disso, isso aqui é uma queda normal para a velocidade que ele está. Isso é uma queda normal. Agora, olha do lado esquerdo. Olha como é que é muito aumentado. Isso. Então, assim, esse cara aqui em 10 minutos ele já apresentava. Na verdade, com 5 minutos ele já apresentava. Então é isso, pessoal. O Serginho quis dizer que isso normalmente vem associado no começo, exatamente por isso, porque você começa a gerar essa sobrecarga na banda e aí chega uma hora que você não consegue mais aguentar. Agora que eu quero chamar a atenção, eu trouxe 2 exames para mostrar, Serginho. Esse é o primeiro aqui.
Olha só que interessante. Nesse aqui, ele tem um alinhamento de fêmur relativamente bom, tá? Isso aqui, essa leve medialização do fêmur, ela é normal. Isso tem que ficar claro para o pessoal. Em velocidades aumentadas, como esse paciente está correndo, a gente botou em super slow motion aqui, mas uma determinada medialização é normal. A gente não espera um fêmur 100% alinhado. Até porque isso é um mecanismo de absorção de carga. O que a gente espera nesse paciente que tem síndrome da banda iliotibial, que é comum a gente encontrar uma adução do quadril, que é esse ângulo aqui de dentro diminuído. Isso pode ser ocorrido com uma pelve reta e um fêmur para dentro, ou um fêmur relativamente reto como esse e uma pelve para baixo. Então, quando a gente pensar o movimento em cadeia aberta, que a pelve é ponto fixo e o fêmur é ponto móvel, eu tenho até isso aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho isso. Enquanto você mostra aí, eu vou mostrar para o pessoal justamente essa hipótese. Que se você tem uma pelve alinhada, deixa eu desligar aqui a luz para ficar melhor. Se você está com uma pelve alinhada, vai lá, você tem a banda iliotibial com uma certa tensão. Se você desalinha a sua pelve, essa banda iliotibial ela vai precisar alongar para acompanhar. Imagina que aqui eu tenho o centro de rotação e quanto mais eu girar, mais eu estou elevando, mais eu estou esticando esse tecido. E se eu estico esse tecido aqui em cima, eu vou gerar uma compressão aqui embaixo, que é o ponto maior. Que é eu achei aqui, Serginho, vou mostrar para o pessoal exatamente isso. Boa. Olha só que legal, pessoal. Isso aqui é importante o pessoal entender. Quando a gente pensa numa adução, Serginho, normalmente a gente está pensando na pelve parada e o fêmur fixo. Só que no nosso movimento do dia a dia, isso aqui, pessoal, olha só, isso é uma adução. Opa! A pelve cair, né? Isso aqui, ó, é uma adução. Sim. O fêmur está parado e a gente está mexendo só a pelve, ó. E olha, imaginem, gente, imagina o trato iliotibial ali, olha como é que ele está murchando a tensão. Isso aqui, ó, isso aqui que o Serginho mostrou aqui na lateral, pessoal, olha aqui, ó. Imagina que a banda está aqui, ó. Ela se insere daqui e vai aqui em cima, ó. Isso, toda vez que isso aí. Essa pelve, ela cai. Toda vez que ela cai, você gera uma tração nela. Isso que o Serginho está mostrando. Só que olha que interessante. Essa tração pode ser gerada pela queda da pelve, como vocês estão vendo no membro esquerdo desse paciente. Agora, olha a diferença, Serginho, para esse outro exame aqui. Isso eu quero chamar muita atenção do pessoal. Olha esse outro paciente, como é que é diferente a corrida dele. Eu vou colocar mais lento. Olha o fêmur, como é que medializa também. A pelve cai, ó. Olha aqui, olha a diferença. Dá para deduzir que esse é um paciente aqui com uma pronação do pé, né? alinhado, como eu tinha te falado antes. Aqui a gente falou, ó, é um pouquinho para dentro é normal. E a pelve é alinhado. Olha como é que a pelve vai cair e o joelho vai entrar. Ela tem um movimento torsional, né, Gustavo? Dá para ver bem que a tíbia tem um movimento torsional desse paciente. Também, porque esse paciente tem um componente distal e proximal. O que eu quero chamar muita atenção aqui, parece uma corrida mole, parece que ele corre mole, não é isso? Essa é a impressão que eu tenho. O que eu quero chamar atenção é uma coisa que eu bato muito na tecla nas minhas aulas sobre quadril, sobre joelho, que existe a gente fala sobre estabilidade do nosso corpo, só que a gente tem que se preocupar com a estabilidade de tronco, estabilidade de pelve e estabilidade femoral. Porque nem sempre a gente vai ter esse movimento de medialização do joelho associado a uma queda da pelve. Por exemplo, olha esse joelho aqui. Olha como é que a pelve dele não vai cair, só que o joelho dele vai entrar todo. O joelho entrou e a pelve não caiu. A pelve até ele inclinou. E ele inclinou para o outro lado, fez um Trendelenburg reverso. E aí ele compensou com o tronco. Então, exatamente. Isso é muito legal, Serginho, porque isso chama atenção desse componente que a gente fala de valgo dinâmico, mas o componente de valgo dinâmico que não está associado somente ao joelho, ao fêmur, ou não somente associado à pelve. Você tem o componente de tronco.
E a gente Exato. acabou de publicar um artigo, deixa eu só mais uma vez mostrar para o pessoal. Esse artigo está saindo agora na Caguei Gait tudo aqui, Poster. virei o copo aqui. Eita porra! Esse artigo saiu agora e a gente encontrou que em corredores mulheres saudáveis, o valgo dinâmico não tem relação, aqui ó, não tem relação com força do quadril diretamente, de forma linear. Ou seja, apesar do valgo dinâmico ter relação com o glúteo, não é uma relação tão direta assim, Serginho, como assim, a força máxima. E aí eu estou num ponto que eu considero muito importante, que é a gente talvez parar de pensar na força máxima e pensar no controle neuromotor. Essa seria a minha pergunta. Essa seria eu estava esperando você dar uma brecha. Que eu ia falar disso. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas e não só com força. As pessoas ficam preocupadas, separei até uma imagem, elas ficam preocupadas com força de glúteo médio. Força de glúteo médio, exclusivamente força de glúteo médio. E elas esquecem que para você estabilizar um tronco, você precisa mais que glúteo médio, você precisa de um quadrado lombar contralateral funcionante, você precisa de todo esse grupamento funcionando. O dorsal influencia, muito louco. Exatamente, porque você vai ter uma questão cruzada, né? Uma força cruzada. Imagina que essa perna... oblíqua posterior. Se essa perna aqui está no chão, esse lado aqui vai tender a cair. Mas para ele não cair, o quadrado lombar vem e puxa para cima. E puxa para cima nesse vetor, nesse sentido. Ou seja, a gente está falando de padrão neuromotor. Você na corrida, quando você aterrissa, não é glúteo médio funcionando, glúteo médio não funcionando. Não é só um músculo. Por isso que os educadores físicos, os fisioterapeutas, eles trabalham muito os exercícios chamados funcionais, exercícios de funcionamento, exercício em que você está em pé, semelhante ao que você está executando na sua prática esportiva. Porque quando você corre, você não usa... Para você fazer a abdução, para você não deixar sua pelve cair, você não faz só glúteo médio. Você tem outros músculos trabalhando em sinergia. E aí vem um segundo ponto, Gustavo, que toda vez que eu deito um paciente em decúbito lateral no meu consultório e peço para fazer uma abdução do quadril, ele faz uma flexão com abdução. E aí eu peço para ele fazer um Czinho, eu faço, faz assim com C com a mão. Aí peço para colocar aqui. Eu cravo o dedo do paciente no glúteo médio e o outro dedo no tensor da face lata. Ou seja, gente, eu cravo aqui no tensor da face lata, não precisa tirar o comentário, não. Um tensor da face lata aqui a gente tem o glúteo máximo, né, que emite ramos também para a face lata, né, para a banda iliotibial. E profundamente a gente tem o glúteo médio. E quando a pessoa, normalmente essas pessoas que estão com síndrome da banda iliotibial, elas fazem a abdução do quadril excessivamente com o TFL, com o tensor da face lata, mas com uma ativação muito pobre aqui posterior. São pacientes que muitas vezes têm encurtamento de pessoas, são pessoas que têm uma postura mais em flexão do quadril e acabam tendenciosos a usar essa questão. Então a gente falou aqui que o surgimento dessa síndrome tem fatores anatômicos como... Só para pegar o gancho rápido, claro. Um ponto muito importante nisso, e eu sempre chamo a atenção, é que os pacientes, quando vão no nosso laboratório, a gente faz o teste de força e aí o glúteo médio dá fraco, ele fica um pouco, às vezes fica um pouco decepcionado, e eu sempre converso com ele, porque o nosso teste de abdutores do quadril, ele é feito com quadril em 10 graus de extensão. E aí, esse quadril em 10 graus de extensão, o que eu faço é exatamente tirar o tensor da face lata e botar mais da sobrecarga nas fibras posteriores do glúteo médio. Exato. E aí, esse cara normalmente não está acostumado a treinar com essa musculatura. E aí, quando eu tiro da flexão e boto o quadril, peço a abdução associada a uma extensão, essa musculatura está fraca. E aí o pessoal fala, mas o teu teste dá muitas vezes fraco. Eu falei, sim, porque a gente está testando na posição correta. Mas aí, muitas vezes, o pessoal, para começar, que aí a minha concepção é que já trabalhar essa musculatura em cadeia aberta é inadequado. E quando trabalha em cadeia aberta ainda, Serginho, ainda trabalha em flexão. Tá? E aí, cara, aí tu acabou, que aí você está estimulando o tensor da face lata, que além de tudo, é um rotador interno do quadril. Sim. É isso aí. Antes do Gustavo falar aí dos tratamentos conservadores, o tratamento, gente, a grande maioria dos pacientes evolui para tratamento sucesso com tratamento fisioterápico, tá? Poucos pacientes como eu, como foi o meu caso, vão precisar de uma cirurgia para essa lesão.
Acontece que esse é um tratamento que o paciente ele vai melhorar de 4 a 8 semanas. Não esperem síndrome da banda iliotibial ter melhora em uma semana. Não tem. O que a gente vê muito é o paciente começar, ele se sente bem. Muitas vezes esse paciente ele consegue ter uma demanda de corrida. Então a gente pega aquele cara que corria 60 quilômetros por semana, a gente diminui o volume dele para 30 quilômetros por semana, com tempos menores de corrida, sem treinos muito intensos e principalmente evitando subidas e descidas. Subida e descida dói muito para quem tem isso. E a gente, enquanto isso, vai fazendo tratamento fisioterápico desde que o paciente não tenha piora dos sintomas. E aí a gente vai abordar os fatores modificáveis, que foram aqueles que a gente conversou mais cedo. Evitar uma pronação do retropé, tentar evitar a queda do pé e atuar lá em cima, né, com exercícios como o que o Gustavo pode, de repente, falar. Quais intervenções a gente pode ter do pé, apesar da gente já ter falado lá no início, a gente passa rapidinho aqui. As intervenções distais e as intervenções proximais aí. Vamos lá, Sérgio. Então, eu diria assim, a gente pode dividir as intervenções em três estratégias diferentes que vão variar de paciente para paciente dependendo da sua necessidade. A primeira é uma que normalmente a gente usa sempre, que é aquelas são as estratégias de alívio imediato da dor, que são as estratégias de liberação miofascial, que são estratégias que fazem essa de terapia manual, que a gente não tem evidência se você ganha mobilidade de fáscia, parece que não, mas ainda assim existe pelo menos um modelo de efeito central que reduz um pouco, inibe um pouco essa via de dor. Sem dúvida. Então, estratégia de liberação miofascial, de autoliberação miofascial funciona, estratégia de liberação miofascial com o fisioterapeuta fazendo, e existem N formas diferentes de serem feitas, não vou abordar as condutas, porque cada um vai ter a sua formação. Mas é importante, qual é a melhor? Sempre me perguntam isso. Talvez é que você tenha maior competência. Eu acho que que tem uma formação melhor. Segundo, a segunda estratégia que a gente pode adotar, o Serginho comentou aqui, é a reeducação da corrida. Legal. Para pessoas que são principalmente iniciantes na corrida, ou pessoas com volume de treino muito baixo, que têm o overstriding, que têm uma cadência muito baixa, que fazem esse cruzar as pernas excessivo, existem estratégias de modificação da corrida por meio de diversos educativos. Aí depende se vai ser pela cadência, se vai ser pelo deslocamento vertical, se vai ser para esse cruzar das pernas. Mas a reeducação da corrida é uma segunda alternativa. E a terceira alternativa consiste no treinamento neuromuscular, que é o que a gente estava falando. O treinamento neuromuscular, eu normalmente divido. Aí eu vou precisar fazer uma avaliação biocinética para entender aonde que estão os fatores de risco. Porque não adianta eu ficar querendo trabalhar quadril e tronco, como o Serginho falou, se o problema do pé dele, se o problema dele é a pisada pronada. Não adianta eu querer trabalhar uma pisada pronada se esse pé estiver pronando porque o quadril está empurrando. Um aluno meu de mestrado terminou agora há pouco tempo e a gente demonstrou que existem pessoas que o quadril empurra o pé para baixo, enquanto outras o pé empurra o pé para dentro e empurra o quadril para dentro. Então precisa de uma avaliação e os nossos algoritmos a gente consegue identificar. Eu gosto de falar que a gente tem que entender se temos que trabalhar a estabilidade do tronco, estabilidade do pélvico, estabilidade femoral ou estabilidade do foot core. São 4 pontos importantes que a gente pode pensar no primeiro momento. Porque se ele tiver, como o primeiro paciente que eu mostrei, ele só tem a queda da pelve, eu vou trabalhar muito mais com a estabilidade pélvica e a estabilidade lombopélvica. Se ele tiver associado também uma adução do fêmur, eu vou ter que trabalhar também a estabilidade de fêmur, que eu uso aqueles elásticos no fêmur, para treinar a rigidez femoral. Então, a gente tem que diferenciar, e daí a importância. A gente pode ficar muito claro, a gente pode fazer um tudão, certinho, como muita gente faz, e trabalhar um glúteo, mas a minha experiência tem apontado que quando a gente identifica qual elo da cadeia que está gerando aquele movimento, se é um tronco torto, como eu mostrei naquele vídeo, que o tronco que empurra o joelho para dentro, naquele vídeo o paciente não tinha falta de força de glúteo. Ele tinha um déficit de controle de tronco muito grande associado a um equilíbrio ruim. Aí ele fazia esse movimento e toda hora o joelho entrava. Mas tem paciente que faz aquela inclinação do tronco como defesa para uma fraqueza de glúteo.
Então, a gente Sim, tem que identificar se é o tronco, pelve, fêmur ou pé que estão alterados. No pé, a gente já tem que trabalhar aqueles exercícios de foot core. Eu gosto muito, e na minha página do Instagram, tanto na minha pessoal, no Bullet por Aço, quanto na Biocinética BC, eu tenho lá, teve uma semana que eu botei uma série de exercícios, inclusive, para fibular longo, porque fibular longo é essencial para sim. manutenção do arco plantar. Eu Uhum. explico lá no meu Instagram por quê. Os músculos intrínsecos do pé. A gente tem, lá também no Instagram, eu postei algumas coisas relacionadas a controle motor do pelve, do fêmur. Então, Serginho, para mim, hoje o pulo do gato é você, cara, ir no ponto certo. Porque Aham. essas 4 a 8 semanas você pode variar de 4 a 8 e até menos, dependendo se você pegar muito no comecinho, mas se você for no ponto certo do negócio. O que acontece muitas vezes na fisioterapia é que a gente meio que fica, tenta um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali, tenta um pouquinho, aí o cara reduz o volume, como você falou, aí a dor melhora, aí quando a dor melhora, ele volta a correr, ele fala, opa, ainda não dá, aí faz mais um pouquinho Isso. de como a gente vê. Então, ir no ponto certo é muito importante, cara. Faz toda a Sim. diferença para mim hoje em dia. Qualquer tratamento ele é baseado no diagnóstico preciso. Quanto mais preciso o diagnóstico, mais eficaz vai ser o tratamento. Que é isso, né? Você está indo justamente no ponto. E aí, quando a gente fala em prevenção, pessoal, a gente falou aqui de algumas coisas que são os fatores chamados modificáveis e a gente vai ter os fatores não modificáveis. Anatomia, dá para mexer. Dentre os fatores modificáveis, a gente tem os fatores relacionados ao treinamento. A maioria das pessoas progressivo semanal muito superior ao que é recomendado, né? Então, a busca de um profissional de educação física, de um treinador específico para a corrida, ela talvez seja vai se adaptar àquilo. E aí você vai ter uma estratégia de prevenção global de lesões. O segundo ponto é você intervir nessas estratégias biomecânicas. Então, vocês que estão acostumados a fazer musculação somente em aparelhos, por conta própria, tenta procurar um professor que está atualizado, um professor que está mais antenado com esses treinamentos mais neuromotores, né? Treinamentos em pés e mais relacionados ao seu gestual esportivo, né? Treinamentos relacionados à corrida. Isso é um ponto. E aos treinadores, eu acho que é muito importante atentar à mobilidade do tornozelo, principalmente da dorsiflexão, uma vez que a restrição de dorsiflexão ela é muito comum na nossa população, e a restrição de dorsiflexão gera torção interna da tíbia. E a gente falou aqui na live que torção interna da tíbia é fator de risco, chegou encomenda, cara, não paro hoje, é fator de risco para a lesão da banda iliotibial. Além disso, exercícios, um segundo. Pode subir. Pode subir. Além disso, trabalhar os fatores em nível de quadril e atentem se a pessoa está usando o glúteo médio. É muito comum o paciente não ter uma boa ativação dessa musculatura. Aí, Gustavo, eu acho que se a pessoa não tem nem ativação, talvez ela possa ir para aquele exercício deitadinho lá, né? Não sei. Eu tenho Pelo alguns menos aqui para que a gente pode começar. mostrar. Quer ver? Coisas simples, Serginho, funcionam, cara. Aí, assim, a gente É sempre live deve da vida entender real. Isso aqui é live da vida real. qual é o nível do negócio. Então, assim, o Aham. paciente não tem nem ativação. Então, assim, muitas vezes você pedir para ficar na posição de point, você simplesmente pedir para abrir o joelho quando uma resistência e você ensinar que não é para ativar pelo posterior de coxa, você começar a dar feedback é para ativar pelo glúteo, isso já é uma grande vantagem. Sim. Você fazer Legal. exercícios que você começa a botar, por exemplo, com elásticos, você Uhum. trabalha estabilidade femoral e aí você associa a uma extensão de quadril, isso em posições Uhum. baixas. Exercício muito legal para corredores. Aí você começar, por exemplo, exercícios de ponte, exercícios de apoio unipodal. E aí eu falo muito disso, não vai dar tempo, a gente está terminando já, mas em relação a quais são os controles que a gente tem que Olha que fazer legal. de posição de pelve, posição de A Nath tronco. manteve a pelve estável no apoio unipodal. Ela deslocou muito pouco, quase nada, né? Nem considera isso um deslocamento lateral. Isso é muito legal, um Não padrão tem muito deslocamento de bacana. tronco. Isso. Olha que legal. Não tem esse erro aqui que é o mais comum, olha, o pé ficar para dentro. Uhum. Isso eu falo bastante no meu curso de Biomecânica Funcional de Quadril. Eu devo lançá-lo online muito em breve, para o pessoal, quem quiser assistir, que tem toda essa parte de fortalecimento funcional do quadril, explicando Fala, né? Valeu, cara. para quem fazer, como fazer corretamente.
como fazer utilizando estratégias externas. E aí, pessoal, a gente tem que entender que existe uma infinidade de exercícios que podem ser feitos. O que vai diferenciar o teu trabalho não é apenas o exercício que você vai usar. Primeiro, você saber o que aquela pessoa precisa. Se ela precisa mais de tronco, de bacia, de estabilidade de fêmur, de pé. Segundo, você ter um bom contato do treinador com o fisioterapeuta, porque o Serginho falou muito bem disso. A gente bate nessa tecla toda a live. A integração entre todas as profissões é muito importante. É importante o fisioterapeuta e o treinador entrarem em contato com o médico, para o médico já passar o primeiro mapeamento, se ele entende que existe algum fator anatômico, que não seja algo mecânico ou neuromuscular. Segundo ponto, há de fazer uma adaptação no volume e intensidade de treino. Se você pega, quanto mais cedo a gente consegue identificar essas dores, mais precocemente a gente vai intervir. Você controlar volume e intensidade logo no começo vai fazer com que você não precise parar de correr na maioria das vezes. O problema é que a maioria dos pacientes me procuram no meu laboratório, procuram o Serginho, quando eles já estão naquele ponto que com 5 minutos de corrida, já não consegue correr. Aí é muito difícil você, muitas vezes, manter a pessoa na atividade. E eu sempre repito essa frase que o Serginho diz, que a coisa que a gente menos gosta é tirar o paciente da atividade física dele. Porque quando ele para de fazer atividade física, eu sempre brinco, né, Serginho? Ele começa a ver Netflix, o Netflix te abraça de uma forma dificílimo você não dá para largar mais. Retorno. Não dá para largar. Quanto mais precoce, não achem que é só uma dorzinha. A maioria das pessoas que tem uma dor incapacitante começam com uma dorzinha. Eu lembrei de uma coisa. Ajuda desde o começo. Legal. Isso aí é fundamental, né? Quem procura cedo acaba colhendo os frutos de um tratamento mais simples, mais barato e mais rápido. Lembrei de um fator de risco, cara, que é muito importante, que nessa quarentena ele bombou, porque eu atendi alguns pacientes com isso. Pessoas que correm ao redor de estádio, normalmente correm em um único sentido. É intuitivo. Você pega, corre para a direita. Você chega, corre para a direita. Você não costuma variar. E nessa quarentena, muita gente ficou correndo dentro da garagem, ficou correndo dentro de um terreno que tem, dentro de casa, etc. E acaba fazendo curva para um lado só. Esse é um fator de risco. Não é infrequente pegar a pessoa com dor do lado direito e falar, cara, você está correndo em círculo? Corre para o outro lado. Até durante o tratamento. Eventualmente, a gente coloca a pessoa para correr no sentido oposto ao que ela tá correndo, para não precisar tirá-la do esporte, claro, com uma baixa demanda, protegendo o outro joelho. E para terminar, gente, a gente tem que frisar aqui que alguns casos vão evoluir para tratamento cirúrgico, né? Isso não tem jeito. Quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem que pensar lá na fisiopatologia da coisa. A gente estava pensando em uma síndrome de compressão, de hipertensionamento da banda iliotibial, o trato iliotibial hipertensionado, comprimindo contra o fêmur. E a gente tem a hipótese também, que é o fêmur passando para trás, o trato iliotibial passando para trás e para frente. Como ainda, apesar dessa hipótese ser menos provável, apesar dela ser a mais conhecida, por ela ser a mais antiga, a gente, para quem não estava no início da live, a gente acredita nessas duas hipóteses, né? Acredita? Eu não levo mais muita fé nessa, de que quando ela está esticada, ela está na frente, quando ela está dobrada, ela passa para trás, ela fica friccionando. A gente acredita muito mais em uma síndrome compressiva. O trato iliotibial, a gente sabe que aqui é o trato iliotibial, aqui é o osso e aqui é uma gordura que fica entre o trato iliotibial e o osso. E aqui tem estudos que mostram que há uma compressão dessa gordura e essa gordura fica doente. Então, o que a gente faz dentro de um tratamento cirúrgico? Isso. Esse aqui é um paciente. Calma aí, Serginho. Fala, desculpa. Esse aqui é um paciente. Reparem que aqui é o trato iliotibial. Eu minimizei, gente. O joelho dele tá como se tivesse assim, ó, o joelho dele. Tá bom? Eu dei um zoom aqui para ficar melhor. Então, aqui, ó, dá para ver o joelho. Aqui à frente do joelho, aqui atrás. Então, aqui o pedacinho do trato iliotibial que eu tirei, ó. Tirei um pedaço do trato iliotibial, arranquei um pedacinho e lá dentro eu gostaria que vocês vissem aquela gordura. Olha como é que é um tecido feio. Um tecido que parece mórbido, tecido branco. Normalmente, gente, isso aí é igual gordura, ele é amarelo. É um tecido vivo.
e não esse tecido feio, sem capacidade de absorção de energia. E aí, eu tenho esse outro vídeo que mostra para vocês do final da cirurgia, que eu marquei com uma canetinha cirúrgica, ó, justamente o epicôndilo, onde a gente acha que faz o atrito. E aí eu vou esticar o joelho do paciente e dobrar. Olha ali, eu vou esticar e dobrar o joelho dele, ó, e vou ver que o trato iliotibial não passa mais ali. Então a gente retira um pedaço do trato iliotibial, a gente faz uma janela ali, eu mostrando o trato iliotibial embaixo, ó, o trato iliotibial ali, o que sobrou embaixo, o que sobrou em cima, lá, ó. A gente faz uma janela nele, você vê como o trato iliotibial é grande. Quando cai o dente, né? Exato, janelinha. E aí, reparem, eu tirei toda aquela gordura que estava doente, aquele tecido que a gente viu que é altamente nervado, e aí eu estico e dobro o joelho do paciente, aí o trato iliotibial ele não pega mais quando a gente estica e dobra o joelho. Ó. Muito legal, Serginho. Eu acho que é nesse vídeo, olha lá. Todo esticado, ó, não tá pegando. O joelho dobrado a 90 graus também não pega. Olha lá, o joelho dobrado a 90 graus também não pega. Trato iliotibial completamente livre na flexo-extensão. Normalmente com 5 dias de muleta no máximo, isso aqui. Eu fiz essa cirurgia, né? Minha equipe fez essa cirurgia em mim, quando eu tive. 8 semanas estava correndo e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim, eu não conseguia mais correr. Eu não conseguia dar virada de borda de piscina sem dor. Tinha muita dor. E acaba sendo um tratamento bacana, um tratamento cirúrgico que é um tratamento simples, né, em relação a pós-operatório e com resultado muito legal, assim, não só meus, não a resultado da minha equipe, mas quando a gente pega na literatura os resultados dessa cirurgia, é muito curioso, porque muitos pacientes ainda continuam sentindo algum desconforto na região. Eu sinto. Quando eu boto a minha mão nesse joelho direito, ele é diferente do esquerdo, meu. Mas todos os meus pacientes têm uma coisinha. Mas quando você pergunta, faria de novo a cirurgia? Todos respondem que sim. Porque, assim, apesar de ficar alguma sensibilidade a mais no lugar, ela não é mais impeditiva como era antes. Legal. E não dói no esporte. Isso é muito legal. Muito bom, Serginho. Cara, ficou muito legal. Estamos finalizando o nosso tempo. Só um recado pro pessoal. Pessoal, amanhã a gente vai ter Clube Científico de BTS no YouTube da Biocinética. Começa às 7 horas. A gente vai falar sobre alguns casos de joelho. Tem lá o Bernardo Crespo, que vai ser o representante do Rio. O Bernardo é da equipe do Serginho. O Bernardo é ex-fellow do nosso instituto. Ele foi para Vail. Ficou um ano lá estudando essa parte, principalmente parte de menisco, parte de joelho. Então, quem quiser, o link está lá na bio. Para ficar cadastrado no nosso YouTube. Entre lá no nosso YouTube, já deixa uma notificação, vai ser bem legal. A gente faz discussão de casos clínicos, a gente mostra exames de imagem, a ficha do paciente, casos biomecânicos. Serginho, 2 minutos anunciando aqui. Eu não sei porquê, mas minha live não tem aquele negócio que passou de 1 hora. A gente já te fala muito já, 1 hora para a gente. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. A gente, só para dar um recado para o pessoal, a gente faz essa live, gente, toda segunda-feira às 3 horas, com inúmeros temas. Nossas ideias de temas, elas estão meio escassas. Se vocês puderem mandar sugestões pra gente, porra, manda mesmo. E, mais uma vez, se puderem dar aquele print da tela e marcar a gente, divulgando esse projeto que a gente está fazendo toda segunda-feira, às 15 horas, pô, valeu, já tem 2 meses que a gente está fazendo isso, tem sido legal. Cada vez mais gente assistindo, está sendo muito bacana. Compartilhe com os amigos de vocês. Para vocês mesmo, assim, a gente tem muito prazer de preparar esses materiais que a gente traz para vocês. Mas mandem mesmo os temas que a gente busca as avaliações aqui. Eu tenho avaliação de biocinética da maioria. Pacientes o Serginho tem pacientes da maioria dessas patologias. Ele vai buscar os casos clínicos. Com certeza, porque os temas estão ficando escassos. A gente já falou de fascite plantar, já falou de canelite, a gente falou de fratura por estresse, a gente falou de dor no quadril, a gente já falou de síndrome da banda tibial hoje. A gente está realmente precisando de sugestões de temas de vocês. Senão a gente começa a repetir aqui com outras abordagens. Mas é isso, galera. Obrigado. Fiquem em casa e boa semana para todos. Muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.